como é que tá a tua expectativa, entendendo que cada trabalho teu propõe uma transformação? O que você imagina disso para esse filme? O primeiro momento eu já vou te dizer que a gente teve um papo antes, assim, quando você falou Digo, eu já, assim, não me considero dessa forma, e assim, porque Cargas d'Água, claro, eu sei que tá fazendo esse trabalho para mim é algo muito especial. Eu brinco no making-off que eu não digo que é um presente, porque os atores falam essa coisa de presente, mas eu fiquei um pouco emocionado no momento que você disse, porque a todo instante eu ainda tô assimilando tá fazendo esse personagem, que na realidade não é um personagem, é uma personalidade, que é como eu vejo ele, é um cara que fez tanto para, eu não digo nem para nossa sociedade, mas eu acredito que para o mundo, tanto o mundo material que é o que a gente vive, quanto o mundo espiritual, quanto ele ajudou nesse contato, nessa evolução. E assim, tá aqui hoje para mim é emocionante, como eu já quase me segurei para não chorar enquanto você falava, porque me remete, eu lembro da minha mãe que já faleceu, já desencarnou, e assim, eu fico, a cada conquista que eu tenho, a cada trabalho, a cada aprendizagem, eu me imagino como seria ela aqui. Claro que eu acredito que ela, de alguma forma, ela está próxima, e claro, também imagino que ela deve estar também ajudando muito, influenciando muito para que as coisas aconteçam dentro da minha carreira. E assim, pensando que em um momento da minha vida eu percebi que eu não queria estar aqui, passar pela história que eu passei, que é uma história que eu não uso como bandeira, que é ser nascido nascido no subúrbio do Rio de Janeiro, criado numa favela, no meio de toda essa história que todo mundo conhece, criminalidade, tráfico de drogas, ter passado por algumas vezes que a gente está no Rio, está dentro de uma comunidade, passar pela morte, pelo desencarne, por vários momentos, e ter essa oportunidade de crescer através da arte, da educação. Em um momento da minha vida eu percebi que não foi à toa, que eu não tinha sobrevivido ao tráfico, sobrevivido à violência, toda essa narrativa não foi à toa. Então eu tinha que contribuir com a minha sociedade, com o mundo, através do que eu tinha naquele momento. E é o que me mantém vivo, que é a arte e a educação. E minha mãe, que era uma analfabeta, que acabou não podendo estudar porque tinha que ajudar em casa, ela tinha um saber maravilhoso, que ela dizia que ela obrigava a gente a ir para a escola, porque ela dizia que o único jeito de mudar a nossa história, de fazer com que nossos filhos, e de mudar a história do nosso planeta, era através da educação. Então, eu ia adicionar a arte nisso, que a arte é uma das melhores formas de educar, porque a educação hoje, às vezes a pessoa olha de lado, achando que é chato. Então a arte vem, o cinema, a música, a poesia, a literatura, o teatro. Eles vêm uma forma de tornar esse torrão de açúcar, que é o saber, que é o conhecimento, que é a informação, algo diluído, como se fosse um suco. Vamos pensar dessa forma. E tá participando desse filme, tá com vocês aqui hoje, é saber que sim, estou fazendo o que eu vim para fazer. Sim, espiritualidade, Deus, os astros, eles me trouxeram até aqui e eu estou dando continuidade. Não foi à toa, eu não estou a passeio. Adoro visitar cidades, mas prefiro visitar elas trabalhando, compartilhando o pouco que eu tenho da experiência, da arte e da educação, e levando esse, não sei se eu posso dizer que essa gota que talvez possa dar um gosto diferente na vida das pessoas, fazer com que elas possam se emocionar de alguma forma e essa emoção mude um pouco a parte mental, o pensamento dela, e através dessa coisa elas possam refletir e pensar, olha,
se isso aconteceu, também posso dar um outro caminho. E já que a gente está falando de Chico, tem uma frase dele que eu não decorei, mas eu gosto muito de ouvir, que é quando ele fala que a gente, às vezes a gente já começou alguma coisa, uma história, e mudar aquilo é bem difícil. Mas no meio do caminho a gente pode escolher outros lados. E é nesse momento que a gente muda o nosso final. Então é isso, esse trabalho que eu penso o resultado é tocar os corações e compartilhar a história do Chico e todo o trabalho dele. Para que outras pessoas também pensem, reflitam e tentem fazer algo igual a ele. E claro, eu sou uma areia, um grão de areia numa praia, mas pensando que a praia é feita de grão de areia, então cada um de nós temos a nossa importância nessa mudança. Uau! Vitor, quando a gente fala de Chico, como você mesmo citou, a gente entende que Chico é, de fato, um grande exemplo para a humanidade, um exemplo a ser seguido. E falando em termos de exemplo, você consegue trazer pra gente assim, o maior exemplo que Chico pode ter influenciado na sua vida? Se todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas vê o Chico mais pelo campo das psicografias e de quanto cada mensagem, ao ser recebida pela cliente, transformou a vida dele, mudou. Quantas vezes ele deixou de ser depressivo, ele recebeu aquela informação, ele pôde dar um passo adiante na vida dele, crescer depois dessa informação. Mas eu acho que assim, o que me chama a atenção no Chico talvez seja pela história, minha história de vida, e ver o quanto ele, sendo a personalidade, a pessoa que ele era, ele continuava sendo um ser humano. Então assim, é indiferente se ele estivesse andando um Rolls Royce, uma charrete. Para ele é indiferente. Para ele estar chegando àquele determinado lugar com uma facilidade. Então acho que o que mais me chama a atenção, claro, além de tudo isso que todo mundo fala, que também me chama a atenção, acho que é saber que esse homem, um homem que poderia tomar café comigo, sentado na soleira da porta dessa casa, sem perguntar quem eu sou ou o que eu fiz, mas talvez me falar o que eu poderia fazer para transformar a minha vida e a vida dos próximos. Então, assim, eu acho que é isso, é essa humanidade que ele traz enquanto essa pessoa. Então, acho que é isso que me chama mais a atenção, porque a gente sabe que dentro da carreira artística, dentro do nosso mundo, a gente vê que existe, às vezes a pessoa ela não tem muita coisa, mas ela se acha de uma forma maior do que outras pessoas, diferente ou especial. Então, como eu disse, todos nós somos grãos de areia, todos nós temos a nossa importância ali. Então, nenhum de nós somos um especial. E o Chico, tendo todo esse contato com a espiritualidade dentro da mediunidade, sendo essa pessoa, esse interlocutor dos espíritos, ajudando tanta gente, ele era um ser humano que estava ali para ajudar, sem, eu não sei bem qual seria a palavra, muito nervoso que estou, eu também não consigo respirar para pensar tanto, mas eu acho que sem julgamento de valor, né? Isso, ele não tinha isso, então eu acho que ele não se diferenciava por ter esse dom, ter essa espiritualidade, essa mediunidade aflorada. Então, ele não se sentia diferente dos outros que achavam ele diferente. E pelo contrário, ele estava ali como ser humano. Nossa, eu estou aqui controlando a minha emoção também. Vou falar uma frase, você completa para mim. Quando eu lembro de Chico, eu lembro que às vezes, quando a gente se vê perdido, achando que é o fim, um sinal. Pode ser uma palavra, ou qualquer,
atitude, um movimento, pode nos mostrar que a história continua. E pra gente terminar, Chico é o homem do futuro por quê? Porque ele é um homem do futuro. Porque ele sabe que o futuro é todos nós sermos humanos, termos o amor e o respeito como primeiro plano, como mais importante. Eu acho que esse é o que torna ele, não o fato dele ter esse contato direto com os espíritos, mas sim o fato dele entender que enquanto a gente não tiver amor dentro do coração e da mente, eu sempre falo coração e mente porque para mim são duas unidades autônomas. Então, por isso que ele era essa pessoa de respeito e de amor, e que queria, e com certeza mostrou, mas nem todos nós conseguimos captar quanto é importante isso. E ele é tão atual como qualquer outra pessoa. Enquanto tiver falta de amor e respeito, ele vai estar presente. Gente, muito obrigada, Victor. A gente termina essa entrevista aqui embalado em emoção. Eu e ele, a gente está se controlando, um olhando para o outro. E acompanhe mais os bastidores do Quando Lembro de Chico. Forte abraço. Obrigada. Ele foi um espírito muito elevado, que recebeu uma missão muito grande e um grande amigo. Nasceu simples, viveu simples, morreu simples. O único homem que trabalhou durante 75 anos em favor de todos, menos dele. Somente um espírito superior teria essa presença espiritual. O povo procurava Chico Xavier porque sentia saudades de Jesus.